A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos celebrar os 26 anos de estrada da banda pernambucana Cascabulho, que está lançando um novo álbum, Fogo na Pele, o quinto da carreira. Um papo sobre ritmos brasileiros, o tributo a Jackson do Pandeiro e a gravação com o repentista e embolador mestre Galo Preto. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena e a gente vai para Pernambuco para falar com o grupo Cascabulho. Salve, rapaziada, tudo bem aí? Conseguimos juntar quatro do grupo, né? Tem aqui o Magrão, que está aqui. Salve, Magrão, tudo bem? Salve, salve, Colibri. Um abração para a rapaziada aí, todo mundo. Legal. O Léo Orosca. Léo, diga lá. Aê, estamos aqui. Forte. Mostra o dedo quebradinho ali, o dedo, mostra positivo, está positivo. O Jorge Martins, tá Jorge Martins com a gente. Salve, Jorge. Estamos aí. Direto de Casa Amarela, Zona Norte, Pernambuco. Isso, cada um dando os seus locais aí. E o Breno Cunha, homem da sanfona, do acordeon. Salve, Breno, tudo bem? Tudo bem, Colibri. Salve, gente. Tudo bem. O sanfoneiro sempre é mais cool, né? Mais tranquilo, tá? E a gente não pôde contar com o Rafa Groove, o nosso homem do baixo, que ele está resolvendo alguma coisa com relação ao contrabaixo ou assuntos afins que não interessam para nós aqui no momento. Depois ele se justifica porque ele não pôde participar. Problemas da internet, né, Magrão? Sempre é, né? Problemas da internet, a gente tem dificuldade. Isso. Antes da gente começar a falar desse novo álbum, Fogo na Pele, que é maravilhoso, 2021. Já ouvi o disco inteiro, maravilhoso, que é, na verdade, que esse disco é o número... Que número que é do grupo? Ele é o quinto disco. Quinto álbum, né? Quinto álbum de carreira, né? Teve o primeiro Fome da Dor de Cabeça, 98. É Caco de Vidro Puro, 2002. Brincando de Coisa Séria, 2008 e 2015, o dia em que o samba perdeu para a feijoada. Muito bem. Eu tenho agora aqui tudo. Fogo na Pele. Agora Fogo na Pele. Aliás, os nomes são todos muito bons, né? E a música também. Antes da gente começar a falar do novo trabalho, né? Desse trabalho lançado aqui em plena pandemia, a gente sempre comenta aqui com todos os artistas que passam por aqui como é que vocês estão encarando, né? Esse momento aqui, desde março do ano passado, não tem show, né? Cascabulho gosta de fazer o forró, é São João, é carnaval, né? Essas são festas tradicionais que a banda sempre se envolve. Então, não teve carnaval, não teve São João, e a pandemia que disse, eu mesmo pus aqui o programa na quarentena, não tem nem mais sentido na quarentena, né? Porque não precisava arrumar um nome, e já passou de um ano, nós já estamos em agosto, e, não é? E nada acontece, quer dizer, tem a vacina, alguma coisa melhorou, não sei se a gente vai voltar a trabalhar no ano que vem, ao vivo, né? Essa é uma interrogação muito grande. E eu queria saber, cada um de vocês, como é que vocês estão encarando? Do lado profissional, né? Muitos tiveram, claro, partiram para outras atividades, dando aula, enfim, cada um foi fazer uma outra coisa na medida da dificuldade, né? Encontrada sem o show ao vivo, é complicado. E também do lado pessoal, né? Cada um viveu uma coisa diferente, às vezes muitas histórias tristes, né? Nesse momento, muitos amigos que se foram. Eu nem faço a lista aqui de músicos aqui de São Paulo, amigos meus, né? Que foram embora. Então é muito triste tudo isso. Então eu queria saber de cada um de vocês como é que vocês estão encarando, né? Desde março, tudo isso, e que perspectivas vocês veem aí para trabalho e do lado pessoal também, o que vocês tiveram que acudir, que resolver, né? Familiar, porque primeiro é a saúde, depois a gente vê o trabalho, a gente, né, tendo saúde dá para trabalhar, aquela velha história, né? Quem que vai começar a contar essas histórias aqui para mim? Eu começo Magrão. aí. Começa o Magrão, vai Magrão. Primeiro, é bacana poder estar conversando com você, é a primeira vez que a gente participa. Vai um abração para todos os ouvintes e todos os apreciadores do seu programa, Colibri, toda a rapaziada da Rádio Brasil Atual, e para os meus amigos e irmãos aí de Sonhos e Sons,
e Orosca, o Jorge Martins, o maestro Breno César Tamo Cunha junto. e o Rafa Groove também, dizer que está sendo um aprendizado para todo mundo, não é um momento fácil, né? Nós já estamos há quase 1 ano e meio num processo de isolamento social, trabalhando à distância. Tivemos a felicidade de ter a captação do disco quase toda pronta quando começou a questão da pandemia, e conseguimos terminar a parte de captação, e depois o trabalho continuou um pouco ainda nos encontros de estúdio para edição, mixagem, etc. E depois o maestro, né, Breno, trabalhou na mixagem junto com o pessoal da técnica lá do Estúdio Mosaic, em Recife. E dizer que não é fácil, mas nós continuamos trabalhando porque nós tínhamos que terminar o projeto, e diante de todas essas circunstâncias e dificuldades, nós ficamos felizes com o resultado. Eu, particularmente, gosto muito do disco. O disco tem uma textura que há muito tempo a gente estava fazendo uns discos elétricos e nós voltamos a fazer um disco com essa textura. É um disco todo autoral, de composições nossas e parcerias nossas. É realmente um disco que está dando muito prazer, e a gente espera que realmente no próximo ano nós possamos estar na estrada mostrando para o Brasil, para o mundo, esse show Fogo na Pele. E do ponto de vista individual, tomando todo o cuidado. Nós já estamos com 3 do grupo com a primeira dose da vacina. Eu, o Orosca e o Rafa Groove já tomamos a primeira dose. O Jorge já está com a idade, ele está agendando aí também para tomar a primeira dose, já está na faixa etária já dele terminei também. já há muito tempo. Já terminei há muito tempo. Tomou a primeira dose já, né? Já estou para lá de vacinado, já estou livre Pronto. disso aí. Maravilha. Tá vendo? Estamos atualizando aqui as coisas do grupo, da banda aqui. Estamos atualizando. Só falta o Breno, e a gente está feliz em poder ter lançado esse disco num momento difícil, é claro. Nós queríamos estar presencialmente em algumas situações, nos shows, mostrando isso no Nordeste do Brasil, né? Mais um ano que não teve São João. Do ponto de vista individual, como eu estava falando, voltando, aproveitando para estudar, para compor, para estudar muito, para ler, para fazer um processo de ressignificação na pessoa, ressignificar-se do ponto de vista da postura da pessoa para o mundo, num aprendizado que não é um momento fácil para as relações sociais, nem para as relações pessoais. Então, assim, é um momento de crescimento, no meu ponto de vista. Eu estou aproveitando para fazer com que isso seja um momento significativo de aprendizado e de crescimento. Eu musiquei um poema inédito do último livro do Paulo Leminski, que até já comuniquei lá para a família dele e tal, há 1 ano e meio atrás. Eu musiquei um poema do último livro dele chamado Ex-Estranho, né? Hexagrama 65, que diz que do dia mais maligno nasce o ano mais bonito. E é isso que eu tenho tentado para mim. É isso aí. Opa, belo recado, né? É o que é esperançoso esse recado, otimista. Sim. Esse recado. Temos Ô, que Magrão, e do lado pessoal, você teve que acudir aí muita gente, amigos, parentes. Muita e sempre gente, tem esse Colibri, lado aí difícil, né? Também. Pode falar, fica à vontade. Eu vou falar para você uma coisa, assim, eu já perdi a conta, cara. Eu acho que eu já perdi mais de 40 pessoas próximas. Nossa, muita gente. Não diretamente da minha família, em primeiro grau, nem segundo grau, mas amigos, irmãos de amigos, cunhados, marido de amigas, né? Então, assim, realmente eu já nem lembro mais de todos os nomes, assim. É um exercício até de memória tentar lembrar, mas cada vez que eu vou ao centro em alguma coisa assim, que eu estou um pouco isolado, eu estou na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, mas é colado com Recife. Cada vez que eu vou ao supermercado, alguma coisa que tem que ir ao centro, com todos os cuidados e todas as precauções, a gente fica sabendo de uma pessoa que ainda continua na UTI, de mais uma pessoa que veio a óbito. Então, realmente é difícil, mas a gente vai superar isso, vai seguir, e nós vamos colocar esse show na vida e dar um pouco de alegria às pessoas com essa música presencialmente.
Legal. E é importante vocês estarem lançando, porque muitos grupos, muitos artistas, compositores, cantores, ficam na dúvida, né? Um impasse. Será que vamos lançar na pandemia? Vamos esperar? Será que vamos esperar um momento e tal? O ano passado, muita gente ficou numa dúvida cruel aqui, né? Na minha parte aqui, como o cara do rádio aqui, né, da apresentação, eu sempre incentivei, falei, não, tem que lançar, lança, o pessoal quer ouvir a música, nesse momento é mais importante ainda, ela é muito importante para esse momento, para alegrar as pessoas, para refletir, enfim, para muita coisa, ela ajuda, ela tem um poder, eu falo toda hora, isso aqui é repetitivo, transformador, curativo, paliativo, ele resolve tudo aqui, a música é muito importante para nós, né? Claro, sim. Então, o sujeito às vezes fica na ordem, né? Desse. O ano passado, não vou lançar, vou esperar. Eu falei, não, lança. Então, muita gente está lançando mesmo. E a quantidade de obras sendo lançadas em plena pandemia mostra que a atividade musical, cultural, está muito empenhada, né, nesse momento. Mais ainda, né, por questões políticas também, mas esse é outro assunto. Então, acho muito bom vocês estarem lançando em plena pandemia. Agora a vez do Léo Orosca. Fala, Léo. Opa, bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário assim, que vai na internet é bom dia, boa tarde, boa noite. Não é isso? É um prazer estar falando com você, Colibri. Satisfação para a gente, um cascabulho. E, se Deus quiser, quando tudo voltar ao normal, que a gente for tocar em São Paulo, vamos ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente e poder tirar um som aí também para a galera. Legal, vou receber aqui, vou gostar muito. Não é Mas isso? diga lá. E, então, profissionalmente, a gente inevitavelmente teve que se isolar, né? E ainda continuamos bem isolados e nessa expectativa que todos sejam vacinados, porque só assim a gente vai poder voltar, né, a trabalhar de fato. Eu tenho um estúdio, ainda é um embrião, ele está sendo finalizado por esses meses, detalhes em acabamentos. E aí ainda tive algumas atividades no estúdio por conta dessa questão da Lei Aldir Blanc, as lives, os vídeos e tal, foram gravados, a gente conseguiu ainda trabalhar um pouquinho e deu para dar uma aliviadazinha por alguns dias ou semanas. Mas depois que acabou o lance do edital da Aldir Blanc, a gente meio que voltou para estaca zero novamente. E estamos nessa, assim, né, de algum auxílio que o governo do estado, a prefeitura lança em apoio à classe artística, aos músicos, de tarde de carnaval e tal, de auxílio de carnaval, agora vai ter auxílio de São João. Profissionalmente, a gente está nessa pegada aí, né? E pessoalmente, algo muito louco, né, cara? Algo que a gente jamais imaginaria que fosse viver. Eu acho que ninguém aqui imaginaria que fosse passar em vida por isso que a gente está passando e tem passado. E como o Magrão falou, né, o lance da experiência, do aprendizado, da gente olhar para dentro de si, rever muitos valores. Perdi alguns amigos também, pessoas queridas. E muito triste, né? Muito triste por isso e pelas pessoas que não puderam ter a chance de serem vacinadas e ver se conseguiria, né, escapar desse vírus que é pesadíssimo, né? A gente não sabe ao certo o nível de destruição que ele tem, né? E para cada ser humano ele age de uma forma diferente, né? Bem louco isso. E aí estamos aí, tomei a primeira dose já, daqui a 20 dias mais ou menos, 19 dias eu já tomo a segunda. E vamos aguardar aí, curtindo bastante fogo na pele para essas coisas passarem logo e ano que vem a gente poder de fato trabalhar, cair na estrada com esse disco. Porque, até voltando ao lance da discussão de lançar e não lançar, eu e Magrão, a gente sempre debate muito, muito internamente esses assuntos. E a gente teve esse debate, né? Pô, bicho, a gente vai lançar agora, não vai e tal, não tá tendo nada, talvez passe batido e tal. Ficou naquela, né? Não, mas vamos lançar, bicho, para também não segurar demais e ter essa coisa de mostrar algo bom, porque só tem... Todo dia a gente liga a TV, rádio, só coisa ruim, só notícia mal, né? Cada dia mais as pessoas indo embora. E a música tem esse poder, né? Tem esse poder de acalantar, tem esse poder de trazer reflexão, né? Tem esse poder de trazer coisas boas, energias boas. Mas a gente sabe que, com certeza, esse disco que a gente está lançando agora, ele não vai passar batida, ele vai ter todo ano que vem, assim que as coisas normalizarem, que a gente puder aglomerar, para ser trabalhado, certamente. Assim, eu não tenho dúvida disso, que a gente vai conseguir trabalhar com esse álbum aí ano que vem, nos próximos anos.
com certeza, sem sombra de dúvidas. É isso. É a nossa expectativa também. É isso. Diga lá, Jorge, agora é a vez do Jorge. Você não falou onde você estava, porque um falou que estava o Jaboatão, você estava onde mesmo? Está onde, desculpe? Eu estou em Olinda, eu e o Breno em Olinda. Praticamente a 1,5 km entre uma casa e a outra. A gente mora praticamente no mesmo bairro, muito próximo um do outro. Beleza. Jardim Atlântico e Rio Doce. Da minha casa para dele dá mais ou menos isso, 1,5 km a 2, é bem pertinho. Beleza. Jorge. Às vezes eu vou lá zarar o rango dele. É mentira a conversa. Tô brincando. Aí tá perto, né? Aproveita. Não precisa nem pegar a comida. Breno é um cozinheiro de mão cheia. Não. Eu tô brincando. Jorge. O cozinheiro da banda sou eu, viu? Porque desde que o Cascabulho começou, que Kleber é testemunha aí que eu sou o cozinheiro oficial. Fui cozinheiro oficial então, no início, eu já não vou me preocupar lá no Rio com de essa Janeiro. Função quando a gente viajar. Quando a gente for viajar, já não vou me preocupar com essa função, que em todas as bandas que eu participo, sempre o cozinheiro era Vossa Excelência aqui, voz de ser aqui. A gente vai dividir os temperos e a alquimia. Não, vocês não ficam com brincadeira que quando vocês vierem aqui no estúdio, a gente fala de comida, porque sempre o programa aqui é na hora do rango, né? Do almoço, ó. Não, e eu sempre gosto de falar de comida, e eu sempre faço a mistura da música com a gastronomia. Por isso que eu chamo vocês, a turma toda de Pernambuco, da turma do bolo de rolo, que eu adoro bolo de rolo. Quando alguém vem de Pernambuco... Cada um vai levar um para você da banda. Não, mas eu gosto do Souza Leão também. Pensa, eu gosto do Souza Leão. Eu acho uma delícia. Não é bom? É muito bom. Ele tem mais dessa época do São João. Na época do São João, que ele tem mais. Uma lentilha muito boa. Espera, os dois falaram ao mesmo tempo. Diga lá, Magal, desculpe. Fala. Não, estou dizendo, desculpa aí, estou falando, o Jorge prepara uma lentilha maravilhosa. Não esqueço disso. Há 26 anos que eu conheço essa lentilha dele, é especial realmente. E o Orosquinha também cozinha muito bem. E eu estou aprendendo com os dois agora. Devido às circunstâncias, eu aprendo um pouquinho com um pouquinho com o outro. Porque teve também na pandemia... A pandemia teve esse lado também, essa faceta aí do pessoal poder ter que se virar na cozinha também. Quem não era, teve que se virar, né? Também teve isso. Exato. Mas vamos falar com o Jorge Lentilha Martins. Jorge Martins, direto de Casa Amarela, Recife, Pernambuco, Brasil. É um prazer conhecer você. Colibri, na realidade, o beija-flor, né, é o meu animal de poder. Muito bem. Me visita todo dia, a gente conversa e coisas do tipo, né? Então, eu já estou na banda desde o início, né? Me afastei em 2006 por questões de agenda. E aí, numa conversa com o Kleber e com os integrantes na época, eu decidi seguir uma carreira entre a América e a Europa, Estados Unidos e Europa. E aí a banda continuou. Aí foi 2 discos justamente que a banda lançou, no qual eu não fiz participação, né? Dos 5, 3 eu tenho participação. E 2 eu fiquei de fora, mas mesmo eletrizando com as orientações do Kleber. Deu uma travada aí, Jorge. Fala aí. Fala de novo, Jorge. Deu problema aí no seu som. Ajeita aí. Agora sim, fale. Funcionou? Agora dá, pode continuar. Então, dos 5 CDs, eu fiz participação de 3, né? Fomos da Dor de Cabeça, onde eu fui indicado junto com o Silvério e o Wilson para o Prêmio Sharp de Música, que seria o Oscar da música popular brasileira na época. E em 2004, Caco de Vidro Puro, fomos indicados ao Grammy, né? Aí, enfim. Então, estou desde o início nessa pegada. A gente começamos em Jaboatão, depois fomos para o Morro da Conceição, onde eu sugeri a banda que conhecesse Casa Amarela, né, o polo cultural da Zona Norte de Recife, onde Jackson, Paulo Freire, todo aquele pessoal que a gente citava nas músicas e conversava e debatia entre a gente, transitou lá, né? Então, a galera subiu o morro, aí se energizou lá com essa energia do Zé Neguinho do Coco e etc e tal, todos aqueles brincantes. E aí a gente foi construindo o primeiro disco, né, com a produção
do Zé da Flauta na época, e o Paulo André como produtor, que era o ex-produtor do Chico Science Nação Zumbi, Paulo André, que está motivado, inclusive dá uma ajuda a gente nesse processo agora, mas aí com esse processo da pandemia a gente está assim, né, dialogando ainda como é que vai ser esse movimento, mas já tivemos um encontro, eu, Kleber e ele, e agora Kleber me deixou responsável, Kleber e Orosca me deixou responsável a fazer esse contato para Paulo poder ajudar a gente nesse circuito Rio-São Paulo, Américas e Estados Unidos, né? Então, a gente está nesse processo de conversa, mas aí todo mundo está um pouco parado por conta dessa questão do que o mundo inteiro está passando, né? Eu, particularmente, eu não tive, eu já venho numa pegada de trabalhar como terapeuta, né? Faço parte de um grupo terapeuta onde a gente ajuda bastante pessoas em situações bem complicadas, terminais inclusive, né? E a gente doa o tempo da gente a ajudar essas pessoas. Aí quando veio a Covid, na realidade, a gente já estava assim meio que organizado nesse sentido, né, para lidar com essa situação. Porque não sei se tu conhece, não sei se vocês sabem, né? O terapeuta ele tem uma visão holística, né? Ele não vê como médico o coração, o pulmão, o cérebro, a coisa isolada, fragmentada, né? Vê o todo. Vê o todo, né? Inclusive a parte espiritual também, né? A Santíssima Trindade, Pai, Mãe e Filho, né? Então, aí eu já vinha desse movimento mesmo, então para a gente não foi eu estou dizendo por mim, né, que fazia parte dessa equipe, não teve muita dificuldade. Inclusive, na minha família, 4 contraíram o vírus, não baixaram ao hospital, nem passaram por aquele processo traumático. Ainda bem. Eu ali como terapeuta, estava auxiliando eles com as medicinas tradicionais, com as coisas que a gente conhece menos química, né, para não prejudicar, mas imunizar o corpo. E a alimentação, inclusive, a prioridade é a alimentação e a água e tal. Aí a gente foi ali ajustando as coisas e os 4 conseguiram se reabilitarem e não ficaram com sequelas e estão tocando a vida aí. De mortes, graças a Deus, eu não colecionei nenhuma da Covid. Morreu agora uma amiga com câncer, mas de Covid. E na minha área, eu também fiquei um pouco no Morro da Conceição, né? Porque eu moro, na realidade, no centro do Recife Antigo. Mas a minha origem é Casa Amarela, Morro da Conceição. Então, nesse período da pandemia, eu fiquei muito com a minha família para ajudar e também ser ajudado ali. Porque eu moro só, então eu fiquei perto deles para que a gente pudesse ali juntos se ajudar. E aí foi... Aí, fora isso, eu sou educador social também, né? Eu trabalho com educação, dou aulas particulares, então, fora a música, tem essas outras habilidades que eu desenvolvo e que, em parte, traz alguns recursos financeiros para que eu possa me manter, né? Mas, no mais, era mantendo a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Exatamente. Como dizia o Walter Franco. Walter Franco, nosso querido Walter Franco. Isso aí. E você, Breno, conta aí para nós. Pois é, Colibri, essa pandemia aí quebrou um pouquinho a gente na emenda, né? De certa forma, para mim, foi um pouco difícil porque eu tive a doença e passei mal, né? Assim, eu não era grupo de risco, mas pelo fato da obesidade, eu acho que agravou um pouco os meus sintomas. Eu acabei realmente indo para o hospital, mas não cheguei a ser internado por falta de leito na época. Assim, senti realmente os sintomas fortes, sabe? Falta de ar pesada, todas essas dores no peito. Realmente eu fiquei ali uns 7 dias bem debilitado, mas consegui me recuperar. E na minha família, algumas pessoas também ficaram doentes, né? Tios, primos, mas graças a Deus ou às entidades cósmicas, ninguém veio a falecer, nem a ser entubado, nem algo assim mais grave. Então,
Nesse aspecto pessoal, eu tive esses problemas, e no aspecto profissional, realmente foi um problema bastante considerável a gente não poder mais tocar, né? E, enfim, mas por uma questão de saúde pública, a gente entende que foi algo necessário, né? A atitude mais coerente possível foi realmente interromper o entretenimento, né? Porque era de fato algo que era um potencial muito grande de alastração do vírus. Mas, paralelamente, eu sou professor de música, então, na escola que eu trabalho, eles abriram essa possibilidade da aula remota, né, online, que eu não tinha experiência até ali, mas eu aprendi e a gente se adaptou. Obviamente, caiu bastante o número de alunos, pois nem todos os alunos se sentiam à vontade nesse ambiente virtual, mas alguns continuaram, e isso aí possibilitou que eu continuasse pagando as minhas contas, né? Juntamente com o, a bolsa de mestrado que eu recebo, né? Eu faço mestrado na UFPB em música, então eu já vinha fazendo desde 2019, mais ou menos na época que eu entrei na banda. Aí a bolsa de mestrado, junto com essas aulas que eu dava, consegui me manter razoavelmente, e espero que o amanhã seja melhor, né? A gente entende que não vai ser igual. Eu tenho total consciência de que o amanhã não vai ser igual. Eu acho que mudou tudo, né, nesse 1 ano e meio de pandemia, mas eu tenho um olhar relativamente otimista a respeito do que essa pandemia, do que o resultado dessa pandemia trouxe para a gente, entende? Eu acho que a gente cresceu mais como seres humanos, né? O fato da gente ver como a vida é frágil, né? Diante de algo que é descontrolado, né? Uma doença feito essa. Então, eu espero sinceramente que a gente, enquanto seres humanos, repense mais a respeito da valorização da vida, realmente, né? Porque mais de 500 mil mortos não é algo assim que acontece da noite para o dia. E, enfim, é basicamente isso. Legal. Você tem uma visão otimista, tem que ter, né? E ainda bem que teve a aula aí para te ajudar, as aulas e o mestrado também. Depois você vai falar do mestrado, quero saber o tema, hein? Tenho interesse nesse assunto, depois a gente Tranquilo. fala. Vamos ouvir música, porque a gente já fez um relato, sempre um pouco, né? A gente pode estar otimista, pessimista, mas sempre tem um relato, é dramático de qualquer forma, para todo lado, né? Nem falo dos tantos músicos que pararam de trabalhar no São João, aqueles que trabalham, né? Os trios de forró que trabalham por aí durante o São João, que ganham dinheiro só durante o São João. Imagina essa turma como está, né? É uma situação dramática mesmo. A turma da graxa, como a gente fala aqui em São Paulo, no Rio, a turma que cuida de luz, que cuida de som, sem trabalho, é uma situação complicada. Então, e já são 2 São Joões, né? 2 São Joões já, que não tem. Então, não é brincadeira. E eu lembro sempre quando eu ia aí ao Nordeste e nas festas de São João, que eu adoro e tal, a quantidade de músicos trabalhando, mas não estou dizendo só nos eventos oficiais, na rua mesmo, né? Lugares, sim. Em bares, em lugares, todos os centros, pequenos centros e tal. E essa turma toda sem trabalho, né? E não dá nem para fazer um mapeamento dessa tragédia, né, do ponto de vista dos músicos. É terrível, né? Então a gente vai falar de música um pouquinho, né, para dar uma aliviada um pouco aqui na situação. Vamos começar com 2 músicas, vamos escolher já 2 músicas, fazer já uma dose dupla como a vacina. Aproveita, vou fazer uma dose dupla de músicas. Vou sugerir aqui pela Trilha Sagrada, né, que vocês podem falar sobre a música, e o Tempo de Coco e pela Trilha Sagrada. Vamos ouvir essas 2 e eu quero que vocês falem um pouquinho dessas canções, Tempo de Coco pela Trilha Sagrada. Quem que vai começar? Uma é um lyric video, né? São 2 lyric videos, na verdade, né? Isso. Tempo de Coco e pela Trilha Sagrada. Quem quer falar um pouquinho das canções? Fiquem à vontade. Posso falar um pouco, começar, e depois os meninos complementam aí. Eu gosto muito do disco como um todo, Colibri. Eu acho um disco muito equilibrado, assim, no sentido de que ele tem uma liga e, ao mesmo tempo, uma diversidade. Mas as músicas são muito ligadas à sequência do que está no álbum,
os parceiros, os convidados, as participações. Então, pela Trilha Sagrada, é a minha primeira parceria, né, com um rabequeiro potiguar, que é radicado aqui no Recife, chamado Cláudio Rabeca, compositor muito talentoso, com um trabalho muito bacana, luthier de rabecas e professor. Opa, também. Legal. Tem feito um trabalho colocando a rabeca no lugar que a rabeca merece, para além dos folguedos populares em que a rabeca estava inserido, cavalo marinho, etc., colocando a rabeca na execução de músicas de um nível técnico realmente onde a rabeca merece. E Tempo de Coco, também como convidado, um patrimônio vivo da cultura pernambucana, um mestre, né, embolador, coquista de embolada, com mais de 85 anos de vida, o mestre Galo Preto. Então, muito nos honra as 3 participações do disco, junto com a Noite de Forró Bodó, que temos o Josildo Sá, que é um artista pernambucano que também tem um disco anteriormente belíssimo com o saudoso maestro Paulo Moura, né, o Samba Dilatada. Então, são as três pessoas que nós convidamos, os 3 artistas, que muito nos honra estar presente nesse álbum Fogo na Pele. Então, eu gosto de todas as músicas, mas podemos dizer que são 2 boas escolhas, assim, são 2 doses que garantem para a posteridade a nossa imunidade para a boa música. Boa, boa, boa. E vocês querem falar um pouquinho mais? Vou começar com o Tempo de Coco, né? Que tem a participação do mestre Galo Preto. Aliás, o nome dele é Tomás Aquino Leão, não é isso? Que é o mestre já do Quilombo de Santa Isabel. É isso, né? O mestre Eu jurava que eu não sabia o nome dele, só conhecia ele como mestre Galo Preto. É Tomás Aquino Leão, pô. É isso aí o nome dele. Pode crer. E aí, se vocês quiserem falar um pouquinho do Tempo de Coco e também pela Trilha Sagrada, fiquem à vontade. Léo? Fala aí, Breno, Tempo de Coco. Breno. Breno pode falar bem de Tempo de Coco. Então, assim, Tempo de Coco foi uma música que a gente fez, né? Eu, Magrão e Orosca. E foi uma música que eu pensei inicialmente, eu trouxe a melodia para eles, como sendo algo realmente que valorizasse essa influência do coco, né? Das raízes afro-brasileiras. Então, a gente caiu em cima desse tema e o convite do Galo Preto foi uma consequência. Mas, de maneira geral, eu pontuo aí que o Tempo de Coco ele tem algumas referências a vários tipos de coco na música de Pernambuco, do Nordeste. Então, a gente começa lá com algumas referências ao coco sertanejo, né? O coco de Arco Verde, que eles usam as tamancas. Então, tem todas essas sonoridades ali agregadas como parte de uma homenagem ao coco, de maneira geral, a manifestação do coco, da música do coco. Então, começa ali com as tamancas, com os instrumentos característicos do coco sertanejo, aí depois parte ali para a instrumentação do forró, né? O coco relativo ao forró, já com triângulos, a bumba, e no final a gente passeia ali trazendo o coco para o litoral, né? Onde entram realmente as palmas, a alfaia, que são os instrumentos característicos do coco do litoral. Então, eu acho que essa música, ela foi, pelo menos o arranjo, a sonoridade que a gente tentou agregar a ela foi justamente essa viagem por vários tipos de coco, enfim, como uma celebração à manifestação intitulada de coco, né? Beleza. Você viu? É praticamente uma dissertação de mestrado do coco já. Por isso que eu queria que ele falasse. Tem a parte mística também disso aí, né? Fala, Jorge. Tem a parte mística também disso aí, né? Então, não é acaso que o Galo Preto foi pensado e convidado para esse projeto, porque o coco, ele também é trabalhado no culto de Jurema, né? Através do toque dos mestres, que aconteceu agora no mês de maio, aqui no Nordeste, né? E a Jurema é um culto que vem de Alhandra, na Paraíba, né? Onde tem a árvore que dá toda uma ciência a partir desse desenvolvimento místico da religião dos juremeiros, né? E Galo Preto é um juremeiro, e Galo Preto também é um dos mestres, um dos espíritos que se manifestam no culto de Jurema, né? Então tem todo esse lado místico também, ou seja, o coco ele está atrelado a esse, ele não só é um foguedo popular, mas ele está atrelado também ao culto de Jurema, que
algumas casas de Umbanda fazem esse culto, né? É importante saber disso também, dessa parte espiritual também, claro. E agora sobrou para você, Léo, para você comentar mais um pouco. Aí depois de todos esses comentários e agora? Sobrou para você. Não tem mais nem o que falar, né, meu patrão? Depois dessa aula toda aí de Jorge, de Breno e de Magrão, pela Trilha Sagrada, foi uma música que realmente, assim, eu acho que acertou muito, porque a gente trouxe o ritmo do perré também, da coisa indígena. Esse disco é dedicado aos povos indígenas. E aí entra o lado místico de novo. Ó. De novo, né? A religiosidade, a espiritualidade, o misticismo sempre está presente, assim, porque não tem como não, né? É fogo na pele. É fogo na pele. Mas é isso, então... Por isso que é fogo na pele. Não é isso? Não é isso mesmo? E o bacana de tudo é isso, de mostrar essa diversidade de ritmos e de culturas dentro do mesmo álbum, sem ficar coisa muito assim, sabe? Um no norte, outro no sul. São coisas que, de certa forma, elas se interligam. Elas se interligam, se encontram legal. Dentro da nossa música. Então vamos ouvir primeiro o Tempo de Coco, a música do Magrão, do Breno e do Léo. Canta o Magrão e o Mestre Galo Preto, né? Um lyric vídeo que para o pessoal que estiver no YouTube vai acompanhar. Na sequência, pela Trilha Sagrada, a música do Magrão e do Cláudio Rabeca, tocando Rabeca e cantando também com o Magrão. Roda! Em tempo de coco é samba daqui a acolá. Em tempo de coco simbora sambar. Em tempo de coco é samba daqui a acolá. Em tempo de coco simbora sambar. Vou simbora sambar. Nessa pisada eu vou pra lá, bate mais forte o coração. Levo comigo o meu cantar e toda a minha devoção. E nessa pisada eu vou pra lá, bate mais forte o coração. Levo comigo o meu cantar e toda a minha devoção. Vem, chega e vem pra cá e traz o baque da nação. Vem, chega e vem pra cá, que essa umbigada é mole não. Vem, chega e vem pra cá e traz o baque da nação. Vem, chega e vem pra cá, que essa umbigada é mole não. Em tempo de coco é samba daqui a acolá. Em tempo de coco simbora sambar. Em tempo de coco é samba daqui a acolá. Em tempo de coco simbora sambar. Eu disse que tempo de coco é samba daqui a acolá. Então me disse que tempo de coco simbora sambar. Vai! Em tempo de coco é samba daqui a acolá. Em tempo de coco simbora sambar. O coco, ele é mestre, do repente é também patrimônio vivo pernambucano. O poeta vai além. De bom conselho para o mundo, Galo Preto, chega e vem! Vem, chega e vem pra cá e traz o baque da nação. Vem, chega e vem pra cá, que essa umbigada é mole não. Vem, chega e vem pra cá e traz o baque da nação. Vem, chega e vem pra cá, que essa umbigada é mole não. Em tempo de coco é samba daqui a acolá. Em tempo de coco simbora sambar. Em tempo de coco é samba daqui a acolá. Em tempo de coco simbora sambar. Em tempo de coco é samba daqui ali a acolá. Em tempo de coco simbora sambar. Em tempo de coco é samba daqui a acolá. Em tempo de coco simbora sambar. Vou simbora sambar. Galo Preto se juntou, agora com cascabulho. Não é pra fazer barulho, é pra fazer música decente.
pra alegrar o ambiente. Chegar em qualquer lugar onde o galo preto cantar, de gente vai ser o entulho, porque vim com cascabulho pra cantar e improvisar. O teu caminhar tem segredos que te sustentam. Tem fogo, tem brilho, tem luz que te alimentam. Tem Deus Tupã, tem Oxalá, tem oferendas para o mar, tem o rosário e tem novena. Tem vida para semear, solto no tempo, segue nas trilhas da clareza, e cobre o manto da beleza que faz a alma brilhar. Se gira a roda, a roda gira no meio do mundo. Tem sentimento profundo, tem verdade pra se cantar. Se gira a roda gira no meio do mundo. Tem sentimento profundo, ainda tanto pra se amar. Tem Deus Tupã, tem Oxalá, tem oferendas para o mar, tem um rosário e tem novena. Tem vida para semear, solto no tempo, segue nas trilhas da clareza, te cobre o manto da beleza que faz a alma brilhar. Se gira a roda gira no meio do mundo. Tem sentimento profundo, tem verdade pra se cantar. Se gira a roda gira no meio do mundo. Tem sentimento profundo, ainda tanto pra se amar. Se gira a roda gira no meio do mundo. Tem sentimento profundo, tem verdade pra se cantar. Se gira a roda gira no meio do mundo. Tem sentimento profundo, ainda tanto pra se amar. Ainda tanto pra se amar. Ainda tanto pra se amar. Estamos de volta aqui com o Grupo Cascabulho, Grupo Banda. Como é que vocês gostam de chamar assim? Grupo, banda? Não sei, às vezes as pessoas, às vezes o cara fala grupo, eu não gosto de chamar grupo, prefiro que chame banda. Como é que vocês gostam de ser chamados? A gente tem muito problema com isso não, meu irmão. Então pode chamar não qualquer coisa. Só não chamar de nome feio, né? Tá tudo nome certo. feio, meu velho, tá valendo. Eu acho que na realidade da forma como a gente constrói, como o Cascabulho foi construído e todo esse movimento de entre sai pessoas e agora nessa atual formação, eu acho que se encaixa mais grupo, porque o grupo traz essa questão mais da universalidade. E banda, né, é uma metade, não é um inteiro, é uma banda. Então, o Cascabulho está mais para a universalidade, a pluralidade, do que uma coisa partida, uma banda. Então, Jorge, seguindo as suas instruções, vou chamar de grupo. Porque também tem muitos grupos que gostam de chamar coletivos. Que agora tem esse negócio também, né, rapaziada? Tem a turma mais nova agora, não, porque nós somos um coletivo. Eu falei, a banda, o grupo, cara.
né? No meu tempo era conjunto, né? Porque eu sou velhinho, então olha o nosso conjunto, a gente é um conjunto. Agora não. Então tem muitos grupos novos que gostam de chamar, nós somos um coletivo, que é uma coisa que expande ali, além da parte musical, e como vocês fazem. Porque coletivo, conjunto, está mais dentro dessa irmandade, né? Banda Exato. É uma coisa mais que... Banda é uma coisa mais que, sei, não, assim, no meu entendimento, né? Eu acho que o Cascabulho está mais para grupo, conjunto e coletividade, porque traz essa universalidade, essa coisa universal. Inclusive, a própria música Cascabulho é universal, né? Trabalha com vários elementos, não é limitado. E eu acho que se encaixa melhor com a gente. Essa essência da coletividade de grupo e de conjunto se encaixa mais com a gente. Perfeitamente. Diante disso, nós vamos... Fala, Magrão, desculpe. Colibri, eu também, como o Orosca falou, não tenho muito problema com os dois termos, não. Mas eu confesso que eu acho que seja até uma questão da escola mesmo, já que você falou aí, né, antigamente era conjunto, hoje a molecada se chama coletivo, o pessoal mais moderno, modernoso, digamos assim, mas assim, como dizia o mestre Jackson do Pandeiro, a nossa escola é outra, nego velho, mas a nossa expansão também vai para além do elemento primitivo. Nós transitamos muito bem entre todas as escolas, mas eu confesso que eu me sinto bem, assim, eu acho que sou mais confortável para mim, no caso do Cascabulho, a questão de grupo. Por todos esses motivos que os meninos levantaram aí, eu acho que, aos meus ouvidos, eu vou muito pela fonética, sabe, da banda, assim como nós participamos lá atrás, eu como fundador da banda desde o começo lá atrás, e o Jorge um pouquinho depois, assim, quando a gente estava definindo o nome, eu sempre penso que o grupo, né, no caso o Cascabulho, soa ao meu ouvido mais legal, assim, mas nenhum problema com banda, com coletivo. Acho que quem estiver nos vendo aí agora, quiser chamar carinhosamente, escutando, apreciando, curtindo, deixando um like lá, curtindo o nosso perfil no Instagram, tá tudo certo. Tá tudo certo, perfeito. Como agora vocês falaram da palavra, do Jorge falou da palavra, e aí eu lembro do Ariano Suassuna, eu me apego à palavra, ele fala, me apego à palavra, ao termo, à acepção do termo. Falando nisso, o que é Cascabulho? Eita, é uma coisa boa danada. Cascabulho, essa pergunta para dizer a você, a gente nunca respondeu durante esses 26 anos. Pode ser agora. Não, a gente vem respondendo todo dia e a gente não cansa, a gente sempre tem a maior satisfação de responder, porque eu lembro bem disso hoje, Colibri, todos que estão nos assistindo, né? Ou na internet, ou no programa lá da Rádio Brasil Atual, quando nós tínhamos uma lista de quase 20 nomes para escolher o nome da banda, ainda antes do primeiro álbum, né, do Fome da Dor de Cabeça. E nós tínhamos muitos nomes e algumas bandas daqui já consolidadas no que veio chamado Movimento Mangue, do Mangue Beat, como a Nação Zumbi e o Mundo Livre S.A. E eu sempre atentei para que as pessoas nunca chamavam naquele momento Chico Science e Nação Zumbi. Ou chamava Chico, ou chamava Chico Science, ou chamava Nação Zumbi, mas nunca um nome tão completo. E eu lembro que eu sempre achei que dava mais liga, que ficava mais nas pessoas um nome curto, entendeu? Cascabulho. Então eu lembro que numa lista de 20 nomes que veio num papel escrito, manuscrito, era Cascabulho alguma coisa. Então eu argumentei nesse momento sobre isso, de que era uma palavra curta, era uma palavra que ficava, que já marcava. Pois bem, depois disso, quando nós batemos o martelo, que seria Cascabulho, nós fomos procurar e ver todo um conceito, né? Eu diria antropológico, ansiológico, folclórico, porque Cascabulho quer dizer, na realidade, para o Nordeste, Cascabulho era o resto, toda aquela sobra de comidas e alimentos que se ficavam para dar para os animais, né? Mas era ali que ficava todo o potencial de nutrientes, né? Ali onde tinha toda a substância que se chamava, era ali que estava algo mais forte que se dava para os animais. E depois nós fomos ver que Cascabulho, o que é a casca, o que vem da casca, um monte de cascas.
E a casca é um invólucro protetor, é algo mais forte que protege algo de mais sutil que está por dentro. Como o corpo pode ser considerado a casca da alma, então nós tomamos, né, metaforicamente, e firmamos isso até hoje como um compromisso de dizer que o cascabulho é a casca que protege a música. É algo de mais forte que protege na sua genuína profundidade a música. Então, seria basicamente isso. Essa proteção da música nesse cascabulho que tem a consistência, o que tem a fortaleza de proteger a música. Seria isso. E eu acho que a gente não estava muito errado nessa concepção, não, que nós estamos aí com 26 anos agora de carreira e ainda temos muito mais lenha para pôr nesse fogo da música. Beleza. E os outros 20 nomes lá, vocês ainda lembram de alguns engraçados lá? Não lembro mais. Descartaram todo, porque era nome ruim? Na época das anotações, e eu ainda tenho nos meus arquivos, mas confesso que eu tenho que encontrar, diante de tantas mudanças, o cartaz do primeiro show do Cascabulho. Eu tenho esse cartaz ainda numa xerox, eu tenho que procurar bem, mas é uma coisa que eu sei que eu tenho, aquelas coisas que a gente guarda tão bem que termina tendo dificuldade de encontrar. Nem me fala nisso, Magrão. Eu sou o rei de guardar as coisas que não acho depois. Mas eu lembro muito bem, e já se vão 26 anos agora 26 anos. De uma história muito bacana. Então é isso. E como é que nasceu o encontro de vocês? A casca que protege a música. Como é que nasceu o encontro? Quem eram os primeiros, os fundadores? Como é que vocês foram se juntaram? Nós nos encontramos na época, diante de toda a efervescência. A gente queria trabalhar na efervescência do que veio se chamar Mangue Beat, e tomamos Jackson na dimensão toda da obra do Jackson do Pandeiro, José Gomes Filho, de Alagoa Grande para o Mundo, na Paraíba, como sendo, e passando por Pernambuco também, por conta das rádios, Rádio Jornal do Comércio, Rádio Clube, aquela história toda, e também passou por Casa Amarela, e nós tomávamos Jackson e queríamos trabalhar em toda a dimensão da obra de Jackson. Magrão teve algum problema aí. Magrão sumiu. Magrão voltou. Voltou aí. Eu acho que são essas coisas que ficam entrando aí. I'm sorry, man. Desculpa aí para todo mundo. Mas é o seguinte, então, a gente foi trabalhar com a obra de Jackson e queria ver toda essa dimensão, e nós fazíamos umas caminhadas na zona rural de Jaboatão. Eu e o Marcos Lopes, que é um... Deu problema de novo no Magrão. Nossa, não, esses... Você e o Marcos Lopes, vamos pegar a frase. E o aqui. Jorge, e o Silvério. Silvério. E o Silvério, nós fazíamos umas caminhadas, e nessas caminhadas nós começamos a conversar e pensar em montar o grupo, até então, um nome, etc. Nós três. E depois disso, nós fomos montar para dar a questão da textura da música da banda, e Jorge tocava num grupo percussivo chamado de Angatanamu, que tinha entre um dos componentes Édel Rocha, que está aí residindo em São Paulo até hoje, que depois passou a ser, né, percussionista do Mestre Ambrósio, que era um dos integrantes do Mestre Ambrósio. E eu tinha visto Jorge e sugeri que Jorge já viesse para o Cascabulho como integrante, por Jorge já trabalhar na questão da percussão e se relacionar com a questão do Morro da Conceição, onde era um território e é sagrado da cultura popular, na conquista por cidadania. O padre Reginaldo Veloso, que significa muito naquela região do Morro da Conceição, na conquista das moradias e da cidadania, e daí veio Jorge trouxe o Wilson, e depois o Lito Viana, que era um músico também de cordas, que tocava contrabaixo, cavaquinho e etc., que veio para o Cascabulho tocando contrabaixo, e aí deu essa liga. Foi quando nós construímos o primeiro disco, Fome da Dor de Cabeça, que foi um disco que ganhou 2 prêmios Sharps, melhor álbum de música regional. Jorge ganhou ainda melhor música regional nessa composição que ele falou, e é isso, e foi daí que surgiu, e daí que a nossa música veio se realimentando com novas pessoas, com novos integrantes, o que nunca foi um problema, muito pelo contrário, sempre foi enriquecedor, porque ele aquece a nossa música e alimenta com energia nova. Uhum. E quando que Léo e Breno entram na história? Breno, quando
o Orosca, né? O Orosca tem uma história muito interessante, Colibri. O Orosca ele foi percussionista muito novo de uma grande banda da cena de Pernambuco também, que você deve conhecer, ele era muito novo, chamada Shake Tosado. Uhum. Uma banda que participou do Rock in Rio, fizeram um disco muito bacana, e eles faziam uma mistura de hardcore com elementos regionais. O Da Lua, que é integrante da Nação Zumbi, percussionista da Nação Zumbi, era o parceiro de percussão com o Orosca. E o Breno é o mais recente, o Orosquinha veio depois, o Orosquinha começou a tocar com a gente antes do álbum, que foi produzido pelo Júnior Tolstói, o Dia que o Samba Perdeu para a Feijoada, que é um álbum que eu gosto muito, que é um álbum elétrico, e o Orosca veio tocar com a gente no show e depois ficou na banda, e aí a gente fez essa textura agora, essa textura do acordeon, essa textura de fazer o ponteiro girar ao contrário e voltarmos para um lugar que a gente nunca saiu, né? Porque a gente fez um disco de onde a gente começou com essa textura do acordeon, dos 7 cordas, dos elementos afro-brasileiros, da zabumba, do triângulo, da percussão, e no acordeon chega o Breno César Cunha, que é um jovem talentosérrimo, que é um ex-aluno da mesma universidade que eu estudei, nós somos alunos da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e depois o Breno já terminou a graduação e foi fazer o mestrado em etnomusicologia, de maneira que Breno é o caçula em todos os sentidos, tanto cronológico como do ponto de vista da banda, e foi uma descoberta muito bacana e já assumiu para si a responsabilidade de produzir esse novo álbum, e a gente ficou muito feliz com o resultado. Isso é brevemente um resumo, né, dos 26 anos, digamos assim, de nossa música, passando já pela Europa, Estados Unidos, Japão, temos discos lançados no Japão, participação com vários artistas em outros discos e em programas de televisão, etc. Então, é um momento muito feliz da nossa banda, esse disco. Assim, é realmente um fogo na pele, no sentido do fogo na pele de aquecer o instrumento, o fogo na pele de alterar, transfigurar, nesse sentido de aquecer a pele para ter uma textura de emitir o som, falando do ponto de vista de primitivo, mas o fogo na pele que queima as florestas, o fogo na pele que distorce essa terra sagrada chamada planeta Terra. Então, ele tem uma simbologia mais ampla, mas partindo disso, da questão do instrumento, da ancestralidade. Então, é um pouco disso. Beleza. E é um elemento Breno... de mudança e de transmutação, né, o fogo. Sim. Claro. Breno, quer falar? Léo, por favor. Tá aí. Breno. Isso, eu entrei na banda, no grupo, no coletivo. Eu entrei em 2019. No conjunto. Foi em 2019, conjunto é do meu tempo. Quando eu estava já concluindo a graduação lá na UFPE, que eu me formei em música, né, também, em licenciatura para ser professor de música. Então, foi nessa época, lá em 2019, que eu entrei para a banda, e no final do ano foi quando a gente começou, de fato, a gravar o disco, né? Então, assim, foi um período curto, mas eu acho que foi um período de muita troca, né? De muita soma, de muito entrosamento, né? Assim, a gente já foi ensaiando para tocar e depois ensaiando para compor o disco, e o pessoal aí, com toda a maturidade, abriram essas portas, né, para eu compor junto com eles, e enfim, foi um casamento assim muito bem sucedido, é um casamento muito bem sucedido, né, e eu acho que só tem a gente só tem a decolar, só tem a subir agora, né, porque a base eu acho que está muito bem estabelecida, e só falta agora a gente começar realmente a colocar o carro na rua e mostrar mais ainda a nossa música por aí. Beleza. E você também entrou como compositor também, né? Não só como instrumentista, como compositor, pelo que eu estou vendo aqui já, nas autorias Exato. das músicas, você tem várias canções com um grupo já. Entrou já compondo no grupo, né? Que é importante isso também. Foi justamente isso que eu comentei. O Magrão, Orosca, Jorge, com toda essa maturidade, eles perceberam que seria legal trazer agregar, né? Agregar, no caso, não agregar, mesmo eu sendo o caçula, né? Tá ali entrando há poucos meses na banda,
agregar e ofereceram essa oportunidade, né, de não, e aí, a gente está pensando em fazer um disco, vamos compor, vamos, né, fizeram essa chamada aí, e é justamente isso que eu reconheci como uma grande maturidade deles, assim, como artistas, de não ter nenhum problema em dividir, entende? Em compartilhar, em criar junto. Então, mesmo eu sendo um caçula, né, da banda, assim, sendo o mais inexperiente, vamos colocar dessa forma. Aí eu Legal. gostei muito. Legal. Vamos ouvir então mais duas, né? Vocês já citaram a Fogo na Pele, que é o nome do álbum, chama Fogo na Pele, e depois a gente vai ouvir Na Alma e na Cor. Vamos falar um pouquinho dessas canções, Fogo na Pele e Na Alma e na Cor. Diga lá, quem vai falar? Na Alma e na Cor, Colibri, é bem interessante, porque as parcerias do disco, elas surgiram, como o maestro falou, né? De forma muito tranquilas. Nós íamos nos completando. Quando um apresentava uma melodia, o outro tinha um esboço de uma letra, ou o outro tinha uma letra pronta e ainda faltava a melodia. E nos encontros que nós estávamos tendo para criar esse álbum, nós íamos justamente depurando, aprimorando tudo isso, e foi acontecendo naturalmente. E diante desse processo, o Jorge chegou com uma letra que ele tinha escrito, o início de uma letra que ele estava começando a trabalhar, mas que não tinha concluído, e eu finalizei essa letra, e o Breno entrou com a questão melódica, eu lembro bem, Na Alma e na Cor. Por quê? Porque essa canção, a riqueza, e eu vejo a beleza dela, é porque em toda a história da música brasileira, se nós lermos e pesquisarmos e corremos atrás de buscar mesmo isso, assim, todas as referências que nós temos de Jackson são sempre as pessoas falando dele, do Jackson. Ele como o rei do ritmo, antropólogos, músicos, todo mundo, os estudiosos da música, a história da música brasileira, sempre as pessoas falando de Jackson. E a beleza dessa música é que ela fala na primeira pessoa, é o Jackson falando dele mesmo. Legal, eu vi já. Sabe? Não as pessoas falando do Jackson. É como ele diz, o negro na alma e na cor, né? Da batida de um pandeiro, uma lagoa é tão grande, adeus Campinas, já me vou. Eu também fui racional, hoje sou um imortal, quer dizer, sou o rei do ritmo, quer dizer, ele assumindo para si toda a questão de onde ele tornou-se, né? O que ele tornou-se, de onde ele saiu, o que ele tornou-se, o que ele significa hoje para a música brasileira, para todas as gerações e ainda as que estão por vir. Então, eu digo que Jackson realmente estava à frente do seu tempo e continuará sempre à frente do seu tempo, influenciando as novas gerações da música brasileira, essa molecada mais nova que está trabalhando com a cultura digital agora. Fico me perguntando o que é que Jackson não estava compondo com a molecada mais nova hoje, diante de tanta ferramenta, tanto, né, com esse potencial criativo genial que o Jackson tinha. Então, essa música tem essa história bem interessante, e Fogo na Pele também bateu. E nós temos uma coisa interessante dentro de todos os nossos álbuns, Colibri. Eu e Jorge, como a gente lembra de muita coisa nesses 26 anos, nós nunca entramos em estúdio o que é correto. Mas eu digo que não sei se é a nossa competência, nossa sorte, ou nós nunca entramos em estúdio com 20 músicas para tirar 10. Em todos os álbuns do Cascabulho, nós só entramos com aquelas que serão gravadas. Nós temos 10 músicas, 12 músicas, e sempre o resultado é muito bom diante daquilo que nós temos. Nós nunca entramos com uma certa gordura para escolher, para avaliar. Como diria o produtor, já viria decupado, né? Que é uma expressão que se usa muito na edição. Né? Então já veio decupado. Já vem pronto. Nós temos essas 10 e nesse processo de composição foi assim. E legal. Outra coisa bacana, assim, que eu não sei se o maestro lembra, que ele levantou num determinado momento a possibilidade de ter uma música instrumental, e ele falou, não, mas não vai parecer que está sendo instrumental para a gente completar o álbum, como se estivesse faltando uma música. Aquela coisa. Eu disse, não, pelo contrário, nós já tivemos música instrumental em outros álbuns, e eu acho que foi realmente um mérito, e eu acho que termina sendo um presente como um mérito para toda essa nova concepção que foi criada, todo esse compartilhamento, toda essa celebração de vida, já que a gente estava num momento que veio dar nisso tudo, e ter uma música
do maestro Breno César Cunha, autoral, instrumental, mostrando realmente o artista que ele é, por ter assumido a responsabilidade desse disco e tão novo ter abraçado isso e ter tido esse resultado aí que a gente teve. Então, terminou sendo realmente meritoso, assim, ou meritória, ou sei lá, um mérito para ele. Foi muito feliz por isso, eu fiquei, que eu acho uma música muito bacana e a gente conseguiu colocar no grupo Cascabulho uma banda, né? Porque eu disse que era o Flia tocando o contrabaixo, né? Naquela ideia do solo com aquela textura, de maneira que a gente colocou um elemento do Red Hot Chili Peppers dentro do forró. E a música só instrumental, chama-se? É Cascachado. Eu ia falar, mas eu esperei você falar, porque eu já tenho aqui a lista, Cascachado, que a gente podemos até tocar, vamos mudar o roteiro, vamos tocar essa também. Vamos ouvir agora, então, Fogo na Pele, e na Alma e na Cor. Fogo na Pele, a música do Breno, do Léo e do Magrão, e na Alma e na Cor, a música do Breno, do Jorge e do Magrão. Certo? Vamos ouvir agora. Roda! É fogo na pele, deixa queimar. 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 Tambor gemeu no terreiro pra quem vem, corpo aberto, pés descalços, reza forte pro meu bem. Sigo cantando, seguro no pensamento, noite clara, encantamento, céu aberto a me guiar. É fogo na pele, deixa queimar. 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 Se o corpo aquece, corre em chamas melodia, nascente pra outro dia, nessas águas me banhar. Em passos largos, ferro em brasa se derrete, terra seca compromete, transforma meu caminhar. É fogo na pele, deixa queimar. 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 Aquece, corre em chamas melodia, nascente pra outro dia, nessas águas me banhar. Em passos largos, ferro em brasa se derrete, terra seca compromete, transforma meu caminhar. É fogo na pele, deixa queimar. 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 Eu sou da Paraíba, de Alagoa Grande. Você não conhece Zé Jaque? Zé Jaque do Pandeiro, rapaz? Eu negro na urina com a ginga do pandeiro batendo tambor. A lagoa é tão grande, adeus Campina, eu já me vou. Eu negro na urina com a ginga do pandeiro batendo tambor. A lagoa é tão grande, adeus Campina, eu já me vou. Com a flora da minha vida, guerreira de sangue na cor, aprendi a bater coco, hoje sou um sambador. E no coco que roda, roda, já que sou embolador, tiro verso, faço rima, na umbiga do cantador. Eu negro na urina com a ginga do pandeiro batendo tambor. A lagoa é tão grande, adeus Campina, eu já me vou. Eu negro na urina com a ginga do pandeiro batendo tambor. A lagoa é tão grande, adeus Campina, eu já me vou.
mais de 100 anos de muita história, estou super atual. O meu groove é sincopado, eu também fui racional. Já fui muito sampleado, hoje sou universal. Fui batizado o rei do ritmo, me tornei um imortal. Eu negro na Alminago, com a ginga do pandeiro batendo tambor. A lagoa é tão grande, adeus Campina, eu já me vou. Eu negro na Alminago, com a ginga do pandeiro batendo tambor. A lagoa é tão grande, adeus Campina, eu já me vou. Eu negro na Alminago, com a ginga do pandeiro batendo tambor. Eu sei que a lagoa é tão grande, eu disse adeus Campina, eu já me vou. Eu negro na Alminago, com a ginga do pandeiro batendo tambor. A lagoa é tão grande, adeus Campina, eu já me vou. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Grupo Cascabulho, aqui com a gente diretamente de Pernambuco, nas regiões de Recife, Jaboatão, Casa Amarela e tudo mais, Olinda, né? Todo mundo junto com a gente aqui para bater um papo. E a gente está falando do trabalho mais recente, O Fogo na Pele, que é o 5º álbum do grupo, o solo, né? O 5º álbum de carreira do grupo. E a gente também está falando das músicas todas, né? Envolvendo esse novo trabalho do Cascabulho. A gente já contou a história do Cascabulho, agora eu queria saber como é que vocês se colocam hoje na questão da música. A gente coloca sempre uma situação aqui que é referente à internet, né? Porque hoje vocês não têm como tocar ao vivo e como tem a forma de divulgar a música é colocando clipes, é colocando na internet. E a pergunta é, vocês se sentem reféns dessa questão da internet como única forma de levantar recursos para fazer live, para lançar discos? Como é que vocês se colocam? Eu não sei se a palavra é dura, porque eu sempre coloco assim essa questão, muitos acham, não, você está falando é muito duro, ser refém da internet. Mas hoje em dia praticamente todo mundo está refém da internet, né? Eu queria saber qual é a opinião de vocês com relação a essas novas tecnologias, né, que o grupo vem de 98, passou por vários caminhos e tal, e hoje tem essa tecnologia disponível. Não tem shows ao vivo, mas tem a internet que paga muito pouco para os músicos, né? Estou falando nas plataformas de streaming, né? Que o disco já está nas plataformas de streaming. Como é que vocês veem essa situação, o panorama? E isso falando do ponto de vista da indústria musical, cultural, políticas também, públicas. Como é que vocês se colocam nessa questão aí, das redes sociais? Somos reféns mesmo ou não? Eu penso, né, Colibri, que é um processo de aprendizado ou um reaprender, porque nós viemos num processo de transição. Nós somos de uma geração que foi a transição para esse momento tecnológico, esse momento digital que nós estamos vivendo agora. Então, para o Cascabulho, e creio que para outros artistas até de antes, como você citou anteriormente, pessoal que veio na geração dos anos 70, como você falou aí, do Quinteto Violado, da Banda de Pau e Corda, e tantos outros na história da música brasileira, é um reaprender. E são ferramentas que eu acredito que são realmente imprescindíveis no momento que a gente está vivendo. Mas é sempre um desafio, e esse desafio é bom nos tirar da zona de conforto para esse reaprender, interagir com essas possibilidades. Então, nós estamos trabalhando com essas possibilidades devido às circunstâncias. Nós temos interagido com as pessoas através justamente do nosso perfil no Instagram, das mídias sociais. Nós fizemos uns vídeos para prestação de contas, assim, no nosso próprio estúdio, na questão da lei Aldir Blanc, mas ainda não fizemos uma live com uma estrutura realmente condizente com o que a gente pode mostrar. Isso é algo que a gente pode trabalhar no futuro, mas nós ainda não fizemos. Nós estamos trabalhando bem, reaprendendo. Fizemos uma parceria com a rapaziada dessa geração mais nova para trabalhar essa questão das mídias sociais, mas eu penso que isso são ferramentas que elas ficarão, mas que a gente vai voltar a ter esse contato presencial, olho no olho, música, como a Europa já está voltando, num público ainda menor, todo mundo testado,
todo mundo com uma segurança. Os estádios de futebol já receberam público, na Europa agora na Euro, em Wembley, em tênis. Então, isso é muito cedo, mas isso ainda vai se estudar, vai ter mais certeza, a ciência de como poderemos, mas voltaremos com certeza, porque eu penso que nós, como artistas, é muito importante ter essa resposta do público, olho no olho, vivo, sentindo a emoção da música sendo apresentada, da música sendo mostrada, o carinho de receber o público e o artista receber o público e o público receber, digamos assim, aquela coisa do artista depois assinar, né, um álbum, um vinil, assinar ainda um formato físico em CD, como quem assina um livro. Então, eu acho isso que é muito importante. Nós não deixaremos de fazer isso, com certeza. Nós não deixaremos de fazer o formato físico também, nunca, porque eu penso que você agrega valor, você agrega uma arte, você agrega um artista plástico, você agrega um designer, você alegra uma outra arte dentro da arte. Então, eu queria aproveitar até a oportunidade para mandar um abraço para todas as pessoas que trabalharam com o Cascabulho nesse projeto, na questão técnica, como eu falei, o Estúdio Muzak, o Pablo, que fez a master do Estúdio Fábrica, o Fernando Duarte, que é um artista plástico, que fez a arte do disco, e o Kelps Ferraz, que fez o projeto gráfico, e a Roberta Sanders e Urs, que fizeram a tradução para o inglês na apresentação do disco, e o José Teles, que você deve conhecer, crítico e jornalista, né, daqui, muito conhecido no Brasil, que foi quem fez a apresentação. E nós já temos o formato físico, querendo agradecer também a Trattori pela parceria, que o disco físico no formato CD já tem pela Trattori, e vamos trabalhar agora para ter tá o mostrando vinil. aí. O Léo está mostrando. Isso aí, o Fogo na Pele. E a capa é muito legal, né? A gente está mostrando nas músicas também a capa do disco, né? Tem um desenho muito legal, um design muito legal, que você já falou a arte aí. está bacana, então eu acho que é isso aí. E a roupa que vocês estão usando também tem a ver com a capa do disco, certo? É isso. Mostra aí a roupa. Então, as camisas, fiquei com vontade, eu quero uma camisa dessa, vai, toda elegante aqui, cada um. Olha lá. Esse figurino, né? O Breno está mostrando. Né? Muito legal. Que é um artista de Pernambuco também, que fez o figurino para a gente. Isso aqui a gente está com o figurino pronto para os shows, tudo já aqui, para esses momentos solenes, assim, não é todo dia que a gente conversa com o Colibri. Tô honrado aqui, porque fizeram a roupa de show para falar com a gente aqui, muito bom. O figurino, como manda o protocolo, né? Estiloso, como diz o outro, estiloso, está estiloso. Aqui. Pois aqui, mas, então, Magrão, vocês estão prontos para fazer o ao vivo e tal, mas no momento a realidade é virtual, a realidade é internet, a realidade é rede social. Vamos começar a preparar o show já agora em outubro, provavelmente quando o maestro tomar as vacinas, a gente vai começar a preparar já esse show para não deixar nada para cima da hora, para trabalhar bem, vamos utilizar alguns adereços, né, no palco assim, para deixar o disco mais próximo possível do disco, do que está registrado, né, em áudio, nas gravações, e levar para o público um cenário, e vamos trabalhar bem isso, já começar a trabalhar em outubro no nosso estúdio lá no Sete Claves, para a gente botar essa música no mundo assim que pudermos. Então é isso, aprendendo, vivendo e aprendendo a jogar, reaprendendo, aprendendo sempre, mas olhando no olho das pessoas, que é o importante, essa emoção do calor humano. Beleza, você antecipou já, porque isso seria o último bloco, a gente falar o que vão fazer pela frente, mas tudo bem. E o fato da internet? Você não me respondeu, Magrão. Não, eu acho que... Ele me deu uma volta, o Magrão me deu uma volta, ou não? Eu acho que o Gil foi muito feliz. O Gil foi muito feliz no que ele disse. Isso são ferramentas, mas tem um cérebro humano que está por trás das ferramentas. Então, as máquinas não são semideuses. O homem é que está por trás disso. Claro. Então, o problema é o que o homem faz com essa ferramenta. Então, eu tenho uma visão crítica no sentido construtivo, como o Jorge falou no nosso eterno Paulo Freire, grande personalidade da cultura, do pensamento brasileiro, o professor Paulo Freire, tem uma consciência crítica nessa construção. Eu vejo como uma ferramenta, mas uma ferramenta que tem que ter justamente essa visão, porque são pessoas que estão
a dirigir e trabalhar e direcionar o que essa ferramenta vai fazer diante dessas circunstâncias, nessa inter-relação hoje de tudo que a gente está vivendo, de novos valores, mas que, tendo consciência crítica, não vejo como a internet semideus, não vejo, eu acho que tem muita coisa líquida, eu gosto das coisas mais sólidas, então é isso aí. Físicas também. É isso aí. Então é isso aí. É importante, mas é uma ferramenta, e quem faz a ferramenta somos nós. Pois é. Mas é o que eu estou falando, basicamente, é a relação do trabalho hoje com as redes sociais. Então, as plataformas de streaming pagam uma quantia irrisória para o músico. Então, se o músico fosse depender das plataformas de streaming, ele estava ferrado, né? Para usar uma expressão não muito chula. Então, por isso que eu coloco sobre essa questão, né, da dependência de redes sociais, a dependência de plataformas de streaming. Isso que você está falando, né, Colibri? Desculpa. Isso que você está falando, se nós fizermos um paralelo com os direitos autorais de uma maneira geral, é a mesma coisa. É uma problemática brasileira de muito tempo, né? De todas as gerações, para todos os artistas, a arrecadação e a distribuição do direito autoral brasileiro. Então, isso é mais um ingrediente dentro desse caldeirão, digamos assim, da distribuição do direito autoral, da propriedade intelectual, etc. Então, é mais uma problemática, porque nós já temos, na realidade, algo que não é tão bem resolvido na distribuição do direito autoral brasileiro. Verdade. O que vocês têm a dizer a respeito? Somos reféns ou não? Léo, Jorge, Breno? Então, sobre esse ponto aí, assim, por nós sermos de uma outra geração, bem como o Magrão falou, na nossa geração a gente veio ter celular já depois de muito tempo e a internet veio chegando e tal. E a gente, naturalmente, culturalmente, teve essa coisa das relações, do contato, de estar sempre mais presencialmente, falando, trocando ideia, abraçando, enfim. Isso foi mudando com o passar do tempo, naturalmente, as novas gerações vindo com muitas informações e ficando cada vez mais apoderada disso, né? Com essa coisa de dominar bem a ferramenta da internet. A gente meio que, assim, eu, pelo menos, vim fazendo um exercício de desconstrução da rigidez de não ficar refém. Mas eu acredito que somos um pouco reféns, sim, porque eu vou te dar um exemplo, bicho. Quando a gente foi lançar esse disco, a gente pesquisou e tal, como é que a gente vai fazer? Vai contratar uma empresa, alguém para dar uma força e tal. E assim, porque a gente não tem esse domínio da ferramenta de ficar criando cards, de ficar ali alimentando, trocando ideia toda hora, interagindo e tal. Isso, para mim, ao meu ver, é uma forma de você ficar refém, pô. Você tira por essa profissão que se inventaram, que é de blogueirismo, que é de influencial digital. Essa galera tem que passar 24 horas, velho, postando besteiras e mais besteiras, que para mim são coisas muito bobas, bicho, sabe? O sol hoje está brilhando. Hoje está no... Bicho, sabe assim, coisas para poder estar gerando conteúdo a todo instante, que para mim é de fato uma prisão, é de fato você ficar refém dessa ferramenta. Isso me incomoda demais. Respeito, sabe? Até entendo o fato dessa nova geração ver isso como uma caretice, talvez, da minha parte, falando isso. Justamente por isso, por sermos de gerações diferentes. Então, eu entendo eles. Talvez eles não entendam esse meu lado, de achar que você ficar preso, postar qualquer coisa na internet. Eu sou muito seletivo nesse sentido, sabe? Eu acho que você tem que postar, tem que divulgar. É importantíssimo usar a ferramenta da internet. Mas eu acho que tem que ser meio que matador, assim, sabe? Tem que ter um motivo, tem que ter um mote, você tem que ter... como é que eu posso falar? No jornalismo a gente falaria gancho, né? Um gancho, algum propósito disso, né? Vocês estão lançando um disco, então vocês têm o que mostrar. Tem conteúdo. Tem conteúdo relevante. Conteúdo relevante, é isso aí. Exato, perfeito. E não ficar escravo nessa coisa, dessa alucinação de ter que estar 24 horas se mostrando, fazendo ser visto. Eu acho isso terrível, cara, sabe? Eu não gosto disso, não. Assim, eu reluto muito contra essa coisa de ficar refém mesmo, assim, de ter que estar obrigatoriamente postando toda hora qualquer
tipo de coisa para poder aparecer, sabe? Na obrigação de ter que estar gerando conteúdo. E muitos artistas fazem isso, independente de lançar um produto, um conteúdo relevante, eles querem alimentar o tempo todo a internet, porque acham que isso é importante, né? Queria ouvir o Jorge e o Breno também nesse debate. Vamos fazer um debate aqui agora, um debate. Debate tecnológico. Exato. Porque, na verdade, assim, pelo pouco que eu pesquisei, essa necessidade de alimentação, né, das redes, ela vem dos próprios algoritmos, né, que estruturam ali o Instagram ou o YouTube ou qualquer coisa assim, né? No caso, o mecanismo que faz toda aquela rede funcionar, ele tem essas regras, né? Que, no caso, as regras viabilizam, obviamente, o lucro das empresas que vão intermediar a relação entre os patrocinadores, né? As empresas que estão ali vendendo seus produtos e aquelas pessoas que vão anunciar, que são esses usuários que a gente chama de influenciadores. Então, até onde eu pesquisei, os algoritmos, eles funcionam de uma forma muito específica, do tipo que, se você não alimenta a sua rede todo dia, o algoritmo ele percebe isso de maneira que ele vai compartilhar menos, ou divulgar menos, ou fazer as suas postagens terem um alcance menor. Então, eu acho que tudo isso gira em torno desse sistema comandado ali pelas diretrizes da rede social, entende? Eu digo, a pessoa que, obviamente, mais lucra ali são os donos das redes sociais, as pessoas que estão por trás ali. E, no caso, nós, como produtores de conteúdo, somos uma mera peça ali, assim como esses influenciadores também são uma mera peça daquele jogo ali. Então, às vezes eu penso assim, de uma maneira meio conspiracionista, né? Mas obviamente, eu não sou do tipo que acredita que a gente tem que boicotar totalmente. Assim, são as regras do jogo. Nós né? estamos aqui também no YouTube. Eu estou sendo hipócrita, não. Nós estamos no YouTube aqui também. Quem foi o bendito que criou, que inventou esse danado, esse algoritmo. Mas é assim. A gente tem que também ter consciência de que não adiantaria só os algoritmos serem inventados e as redes serem inventadas se não tivesse usuários, né? Então, existia uma demanda ali das pessoas de participarem disso, dessa evolução tecnológica, de se conectar. Enfim, eu acho que existe toda uma teia ali de causas e consequências que tornam isso que a gente vê hoje, né? Os influenciadores terem que postar todo dia, toda hora, para poder conseguir essa relevância diante dos algoritmos, para os algoritmos expandirem o alcance dele. Enfim, e as empresas anunciarem seus produtos e a rede, no caso, quem está por trás dos algoritmos, lucrar com aquilo. Então, enfim, é uma coisa muito complexa, assim, que é difícil até a gente discutir sem ter, assim, sei lá, alguém que realmente entenda a fundo sobre algoritmos, alguém do backstage lá dessas empresas, sabe? Pois é. Jorge. Resumindo, é uma escravidão mesmo, velho. que o Jorge que nos dá o alimento espiritual, que pensa espiritualmente, como é que vê essa coisa tão pragmática aqui que a gente está falando aqui? Não, mas mesmo sendo Zen, eu não abomino essa ferramenta, não, porque ela tem a gente tem que saber usar ela de forma inteligente, e é isso que eu tento fazer no meu dia a dia, né? Usar ela de forma... Porque eu não dependo do robô, eu não dependo das redes sociais para sobreviver, nunca dependi. Então, se ela veio agora, ela veio só agregar o que eu já fazia. Então, eu trago ela para utilizar ela pontualmente no meu cotidiano, sem ficar dependendo dela ou ficar escravizado por ela. Porque, na realidade, é um sistema, né? Quem assistiu aquele filme Matrix, né? É você literalmente entrar dentro de uma Matrix e você ficar ali, sabe? Aquelas máquinas te obsidiando e aí te levando, sabe lá Deus para onde, né? E aí, por conta de uns trocadozinhos a mais ou a menos, acaba a pessoa até se prostituindo, né? Nessa situação. É o que eu chamo de prostituição da arte,
né? E eu nunca fui um prostituto da minha arte, graças a Deus, e nem você. Mas também eu vejo ela de forma positiva, até porque ela fazia parte. Na minha época de infância, a gente via essas questões dos celulares, de conversar através de um vídeo, de um vídeo com outra pessoa nos filmes de Batman e Robin, Túnel do Tempo. Era ficção científica na época, né? Justamente. Flash Gordon, né? Flash Gordon, isso mesmo. Aí isso é toda a minha geração. Então eu estava dizendo isso para o meu filho lá no shopping essa semana, passeando com ele, dizendo, Gabriel, e tudo isso se tornou realidade. Então, no futuro, a gente vai ter aquela realidade do Tony Stark, que ele puxa as telas assim, sai colocando com a mão e construindo lá os projetos dele tecnológicos, né, nos filmes. Já tem isso, viu, Jorge? Já tem, né? Isso. É verdade. Na Dinamarca, eu dando aula numa escola, aí eu fui fazer xixi, não fui urinar, eu fui fazer xixi mesmo. E aí, quando eu saí da minha sala de aula, que eu estava lá, no Baticum, aí eu passo nas salas normais que estavam tendo aula, né? E tinha um visor assim nas portas. Aí quando eu olhei, cara, isso em 2019, 2010, eu quase caí para trás. Eu disse, quando é que o Brasil vai ter um sistema tecnológico dentro de uma sala de aula como essa, onde os alunos interagem com o professor através da tecnologia? Eles estavam tudo lá interagindo com o professor através da tecnologia. Então, ou seja, é uma ferramenta para essa nova geração. O próprio planeta está passando por essas fases de mudança e tudo isso é bem-vindo. Agora, cabe a quem manuseia e utiliza isso, porque aí entra justamente a questão humana, né? Como, entra aí a personalidade e o caráter humano. Trás, né? Justamente. É o que eu disse, Jorge, é quem está por trás, são ferramentas, né? Pois é. Que a gente não vai poder deixar de se relacionar com elas. O que eu estou colocando como provocação a vocês todos, né? Que eu estava pesquisando aqui, inclusive, quando o Jorge estava falando, é aquele documentário lá, O Dilema das Redes, que no fundo fala da manipulação de tudo isso. E quem está por trás disso são as grandes corporações. Também colibri, né? Pois é. Então, as privacidade hackeada. Exato. E aí então as grandes corporações estão por trás. As mesmas, segundo me informaram aqui outro dia, um advogado de direitos autorais, que o Magrão está por dentro aí, falando que são as mesmas que eram as majors que tomavam conta da música brasileira aqui. As grandes empresas de música são as que estão aí no Spotify, no Deezer e outras tantas. Então, não mudou muito, né? Mas, como você fala das ferramentas, elas estão sendo manipuladas por corporações que continuam dominando. Essa é uma questão muito longa, né? Além do dilema das redes, é o dilema das redes e na música. Você isso teve acesso gera muito dinheiro, né? Diga. Você teve acesso a um vídeo do Roger Waters participando de algum evento em que ele mostra uma mensagem, um e-mail que ele recebeu do Zuckerberg, pedindo autorização de uma música dele para utilizar. É bem bacana. Eu recebi essa postagem, confesso que eu já paguei. Ele estava participando de um evento público e ele dá um recado, finalizando assim, ele dá um recado bem bacana para o Mark Zuckerberg, dizendo o porquê não deixaria utilizar uma música dele para utilizar para a corporação Facebook, dele. para as coisas enquanto dele. Eu tiver, enquanto eu tiver o direito, né, o domínio da minha obra, ele diz a minha resposta, o meu papapá, ele dá um recado bem bacana para o Zuckerberg. Tá vendo? Deu já o Roger Waters já deu uma patada no bambambam das redes aí, que é o Zucker. Mas isso é interessante mesmo. Bom, essa é uma polêmica muito longa que dá um outro programa. Nós vamos falar muito sobre isso também, né? Fala aí, o Jorge queria falar alguma coisa? O Léo, só um adendo aí nessa questão, Diga. Né? Também dentro dessa questão do sistema existe uma pegada de robotizar o homem, né? Pois é. O homem ficar mecânico e sendo controlado pela máquina. Isso tem todo um contexto filosófico, político, social, né? Que aí a gente não vai debater aqui, que é uma discussão bem mais longa, mas só para a gente atentar, porque todo esse processo tem
tem por trás de tudo isso o velho capital financeiro, né? Claro. Que a gente não vai entrar nesse debate, mas aí está por trás de tudo. Matou a pau agora, Jorge. É isso mesmo. Ele está falando, o fundo é isso mesmo. O fundo é isso mesmo. Vamos ouvir mais 2 músicas e depois vou deixar para o finalzinho, para o bloco final. Obviamente, eu vou deixar no Noite de Forró Bodó, porque essa daí já pegou. Já tocou na Rádio Brasil Atual aqui, já é sucesso, como diria aquele antigo locutor, né? É o sucesso. Mas vamos ouvir agora Na Contradança, né? Que é um som, eu quero que vocês falem um pouquinho na contradança, e vocês já citaram a música instrumental do Breno, né? Do Breno Cunha, que é o Cascachado, mistura de o chachado do cascabulho, é mais ou menos isso, né? Imagina. Então vamos fala um pouquinho aí na contradança para a gente ouvir, depois a gente já falou do Cascachado, o instrumental. Na contradança, Colibri, na contradança, né? É uma música muito para frente, assim. Esse álbum ele é interessante porque tem algumas canções, né, alguns elementos que nós nunca tínhamos gravado ao longo desses 26 anos de carreira. Tem um elemento também do shot um pouco, tem um shot, né, uma canção que é um shot. Nós nunca tínhamos gravado um shot, como nós também nunca tínhamos utilizado uma rabeca. Foi a primeira vez que nós utilizamos a sonoridade da rabeca, como nós também nunca tínhamos gravado um galope. Então, na contradança é uma parceria minha e de Petrônio Lorena, que é um cineasta e músico pernambucano, que ela é uma canção que eu compus para o meu trabalho, algumas coisas fora o Cascabulho, um show que eu tenho trabalhado, que eu tenho montado com violões, etc. E não foi pensada para ser um galope, mas quando eu mostrei um pouco da levada, eu acho que os meninos escutaram e até o maestro viu e disse, pô, isso cabe muito bem um galope. Ele ficou com punch, aquela pegada bem naquela coisa do frevo mulher, e até o José Teles escreveu no texto mais amplo sobre a observação dele no disco, que ela tem justamente essa vibe aí, esse fogo, essa coisa do galope, né? Então, é muito bacana essa música, eu tenho um carinho muito grande por ela na contradança. E na sequência... Para cima, eu já ouvi, muito legal. E o Cascachado, fala um pouquinho aí, Breno, você que fez essa instrumental, inspirada em quê? Aí é com o maestro, aí é com a autoridade. Pois é, o Cascachado, como o próprio nome sugere, né, eu intitulei assim porque seria uma homenagem minha aí ao Cascabulho, né, compondo um chachado, que também é um estilo, né, um subgênero do forró que nunca fora gravado pelo Cascabulho antes. Então, surgiu nesse intervalo aí entre a gente compondo as canções e preparando os arranjos, etc. Aí, Magrão deu essa ideia, né? Por que não fazer uma música instrumental? Eles já sabiam que eu tinha algumas músicas instrumentais, né? Que eu sempre gostei de compor, né? Eu estudei composição na universidade e sempre tentei colocar em prática. E eu pensei, não, acho que não seria legal trazer uma das músicas que eu já tivesse pronta. Eu prefiro homenagear vocês e criar uma música personalizada para o Cascabulho. Aí foi justamente essa ideia do chachado, enfim. Aí, enquanto eu fui fazendo, o Jorge também comentou, ele disse, rapaz, do jeito que você está fazendo, parece, sei lá, uma música normal, assim. Eu queria toda essa coisa energética dele, do universo conspirar e etc. Aí ele soltou essa de que, rapaz, eu não estou sentindo que a energia dessa música ainda chegou, porque eu tinha composto os 2 primeiros temas e a gente estava tentando ensaiar. Aí foi aí que eu disse, então eu vou desconstruir, e essa música, já que Jorge disse que a música estava meio que assim normal, agora vai ter um solo de percussão no meio da música, que é incomum, né? Você ter um forró instrumental com um solo de percussão. Claro, geralmente claro. O foco é totalmente na sanfona, Exato. Enfim, no solista. E além do solo de percussão, vai ter um solo de contrabaixo. Então, era meio que para valorizar todo mundo, assim, sabe? Como um coletivo mesmo. Então, o Cascachado, em resumo, ele é uma música construída a partir dessas ideias, né? Desse diálogo, de mostrar a música e ter esse feedback e voltar para casa para repensar. E o que vocês vão ouvir é uma síntese disso tudo. Beleza. Então vamos ouvir Na Contradança e depois o Cascachado. Roda!
Distraído na vida eu encontro você, pensando no tempo em um outro passo, na contradança um outro compasso, um jeito melhor para se viver. E você me fala de tudo que existe, aquilo que há e o que não pode ser. Na calma, coragem, poema de aço, do amargo e do doce que existe em você. Mas eu nem sempre acredito naquilo que me dizem. Mas eu nem sempre acredito naquilo que me dizem. Dentro dos teus olhos estrelas brilhantes e dias cinzentos repletos de chuva, mistério que sinto ao me aproximar, sorriso que fala quando não se escuta. Mas eu nem sempre acredito naquilo que me dizem. Mas eu nem sempre acredito naquilo que me dizem. Mas eu nem sempre acredito naquilo que me dizem. Mas eu nem sempre acredito naquilo que me dizem.
Estamos na reta final agora com o grupo Cascabulho. A gente tem aqui o Magrão, tem o Léo Orosca, né, para dar o nome certo, o Jorge Martins, né? O Rafa Groove não pôde participar, o nosso homem do contrabaixo, por questões que eu não sei, mas é porque ele estava ocupado, questões de internet. E o Breno Cunha, o professor, o maestro do acordeon, sanfona, como queira, né? Você gosta de sanfona ou acordeon, que chama? Também gosto de saber como é que eu me apego ao termo, como diria o Ariano Suassuna, a acepção do termo. É importante. Eu acho que sanfona é o termo que eu uso mais para descrever o meu instrumento, mas a sanfona é um apelido, né, para o instrumento que é mundialmente conhecido como acordeon, né? No caso, o nome em inglês é accordion, enfim, na Itália às vezes chamam também de filarmônica, mas enfim, fisarmônica. Fisarmônica. É isso. Aí, e no sul aqui é gaita também. É gaita, né? Pois é. Pronto, mas o apelido nordestino é sanfona, tanto que na minha dissertação eu não falo. É isso que eu ia perguntar na sequência. Você já se antecipou, diga lá da dissertação. A minha dissertação é sobre Dominguinhos, né? Eu estudei a obra de Dominguinhos. Que ótimo. Então, a minha dissertação é na área de etnomusicologia, uma etnomusicologia específica, que é o estudo de uma parte histórica da música brasileira, especificamente do forró, dentro da obra de Dominguinhos. Então, eu estou estudando um recorte temporal, que é ali do início da carreira dele, dos anos 60, né, de 64 a 1980, foi a época que ele começou e depois se popularizou. Então, o que eu estou estudando são principalmente as características e as transformações do forró dele, assim, o que é que mudou, né, desde o início da carreira dele, ali com aquela influência forte de Luiz Gonzaga, até ele se tornar aquele artista que tinha um jeito próprio de harmonizar, de criar melodias, de improvisar. Então, a minha dissertação, minha pesquisa em geral é sobre isso. E em um momento da pesquisa eu chamo o acordeon, eu sempre chamo sanfona. Também é uma maneira de se colocar, né, como nordestino. Claro. Como orgulhoso, né, das próprias raízes, dos próprios termos. Então, é bacana. Beleza. E certamente você vai falar com a Anastácia, porque a Anastácia pegou uma caixa de fitas cassete do Dominguinhos, de vários temas que ele tinha escrito, ela pôs fogo. Então, você imagina de música que foi para o espaço. Isso por causa de um ataque de ciúmes. Ela conta toda essa história aqui no livro dela e nas várias entrevistas que ela deu para a gente aqui, Anastácia. Eu também li o livro dela. No caso, eu não tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ela, porque o meu trabalho ele não tem essa perspectiva de entrevista, por uma questão técnica e também razão da pandemia. Enfim, a gente não propôs isso inicialmente no projeto de incluir entrevistas, porque se incluísse entrevista, teria que passar pelo comitê de ética, porque tudo que envolve seres humanos tem que ser aprovado pelo comitê de ética. Aí a gente optou por não incluir essa questão de entrevistas e usar só os relatos em livros, jornais, etc., como base de informações, entende? E ela sempre diz que ela ficou muito arrependida do que ela fez. Imagina quantas músicas se perderam. Imagina a quantidade de hit que tinha ali dentro. Nossa, isso aí, né? Ela fala, em toda entrevista, foi uma das poucas coisas que eu me arrependo na minha vida, foi isso aí. Né? E ela lembra de cabeça algumas, viu, Breno? Isso pode ser legal para você também ajudar na sua dissertação. Mas estamos na reta final, a gente vai ouvir daqui a pouco no final Noite de Forró Bodó, que é ótima música que já tocou na rádio, já é sucesso, né? A gente vai falar um pouquinho dela no finalzinho. Então, queria que vocês dessem o recado aí. Como é que a gente entra em contato? Cascabulho, quais são os caminhos? Magrão pode contar, o Léo também, o Jorge, o Breno. Qual a forma mais fácil de conversar com o Cascabulho? Tem Instagram, né? @ocascabulho. @ocascabulho. É oficial? No Instagram? É o Cascabulho, o Cascabulho. @o Cascabulho. Facebook Banda Cascabulho, está escrito no Facebook. Isso. Por isso que eu perguntei de banda e grupo. No YouTube, Cascabulho Oficial, certo? Isso. E no e-mail é 7clavesproducões, né? Produções, isso, @gmail.com. Esses são os caminhos. E eu queria rapidamente vocês falarem um pouquinho, se vocês já estão planejando com muito otimismo para o ano que vem, shows pelo Brasil. A gente vai se encontrar aqui em São Paulo, certamente, vocês vão vir aqui no programa.
eu queria que vocês falassem um pouquinho dos projetos aí para frente, o que vocês estão organizando. Além da promoção, se vai ter lives do disco, o que vocês estão imaginando aí daqui para frente? Eu com certeza, a gente vai começar a trabalhar já em outubro, como eu te falei, estruturando esse show, montando esse espetáculo mesmo, né? Num roteiro, todas as músicas do disco, do álbum e outras de outros álbuns, assim, ou um mix disso, mas uma ênfase nesse álbum, Fogo na Pele. E nós queremos ganhar o mundo de novo, né? Nós queremos levar a nossa música para os 4 cantos do mundo, onde ela possa ir presencialmente, olho no olho, com a emoção da música brasileira ganhando o mundo, com esse fogo da música do Nordeste, da música da percussão pernambucana, dessa textura, dessa forma de compor, dessa forma de falar, dessa forma de cantar, dessas melodias, levar isso para o mundo, voltar a fazer shows. Com certeza passaremos aí por São Paulo, em várias oportunidades surgirão para que a gente possa se reencontrar e, no seu caso, lhe conhecer pessoalmente, trocar uma ideia. Então, é isso aí, a gente vai trabalhar, deixar um show bem bacana, um show bonito, um show com esse fogo, um show com essa alegria de viver e, acima de tudo, o fogo que aqueça a vida, a chama da vida. Então, eu queria já agradecer aqui a você pelo convite, a todos, né, de qualquer forma, de qualquer plataforma que se possa conferir esse bate-papo que a gente teve aqui. Agradecer a rapaziada da Rádio Brasil Atual, a você, e dizer que é isso aí, que a gente agradece muito pelo convite e que em outros momentos, né, conversaremos sobre outras possibilidades, outras coisas. Estamos muito felizes por participar. O programa tem sempre muita gente bacana como convidado, mas eu acho que vai ser, acima de tudo, pisar no palco para celebrar a vida. Exatamente. E imagina a saudade que vocês têm do aplauso, né? Quem toca, né? Do convivência, imagina que seja uma coisa, né? Você pode fazer a live, também, a live, mas não tem o aplauso, fica olhando para a luzinha, esquisito. E a gente também, a gente sente a mesma vontade, né? De estar com você, de ver o Breno lá, vocês na percussão, você cantando e todo mundo junto, né? Ali num grupo, é tão gostoso, né? Estar junto e poder celebrar a música junto, isso é muito importante. E a gente tem que ser otimista e esperar que o ano que vem a gente vai se encontrar, né? É essa a ideia. Bom, a gente vai ouvir o Noite do Forró Bodó. A letra é sua, né, Magrão? Você que fez a letra dessa música? É minha e de Breno também. De Breno também. E é muito legal. Eu acho que a melodia de Breno e a gente colaborou com a letra nessa música. E tem um refrão muito forte também, né? Aquelas músicas que você está ouvindo e você começa a cantar junto, né? Quando vocês fazem a música, vocês têm essa sensação de falar, isso aí todo mundo vai cantar junto, ou não? Vai. Tem. Esse disco, falando um pouquinho assim especificamente desse processo de composição que o Breno falou lá atrás, ele foi todo praticamente concebido lá no meu estúdio, que é nossa casa. E assim, por estarmos em casa, naturalmente a gente teria essa tranquilidade de chegar, trocar uma ideia, pegar um instrumento, toca aqui e tal. A gente não tinha perreio com hora, não tinha pressa para nada. Então, assim, na medida que as músicas foram surgindo, as composições foram vindo, nascendo, Magrão trazendo a letra, a gente ali rabiscando e criando a melodia, era meio que notório, assim, pô, na contradança, Noite de Forró Bodó, músicas que a gente já ouvia assim, dizer, caramba, velho, isso aqui vai ser pancada, viu, bicho? Não tinha como você já não ter essa percepção, sabe? Era uma parada que eu sempre falava pra galera, pô, velho, isso aqui é hit, velho, isso aí, botar mesmo pra rolar, a galera vai curtir pra caramba. Sem dúvida. Faz um pouquinho aí, ô Magrão, o trechinho do refrão que é tão forte e tão bonito. Fala aí. Noite de forró bodó na casa de Chico do Rojão. Eu fui lá em Ribá, sambar coco, e meu amor não quis chegar. E o forró foi esquentando, sem ter hora pra acabar. O Zé do Bode estava longe, não veio e ficou por lá. Margarida chegou logo, trazendo o povo pra se animar. E Dona Zefa vem sambando, mostrando todo o seu ré quebrado. Aê!
Muito legal, até que deu certo aí, hein? Não ficou ruim, não, ficou bom. Ficou muito bom, mesmo que um em cada canto, aí ficou muito legal, né? Quero agradecer. Fale. Mais de 6 meses sem cantar. E agora a gente vai ouvir, vamos terminar com Noite do Forró Bodó, né? A música que abre o disco, o Fogo na Pele, que está sendo lançado agora pelo grupo Cascabulho. Eu quero mandar um abração para vocês, virtual, olha aqui, o abraço virtual. Vamos dar um abraço virtual, todo mundo aqui. Valeu, saúde para vocês, para todo o grupo, para toda a família de vocês, e até a próxima, a gente se encontra aqui em breve, tá bom? Abração, até a próxima. Valeu, tchau, 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 tchau. Valeu, abração. Outro, tchau. Eita, coisa boa! É o Forró Bodó do Cascabulho. Vixe. Simbora, Josildo, que hoje é noite de Forró Bodó, viu? Ai, ai, ai. Eu fui lá em Riba, sambar coco, e meu amor não quis chegar. E o forró foi esquentando, sem ter hora pra acabar. O Zé do Bode estava longe, não veio e ficou por lá. Margarida chegou logo, trazendo o povo pra se animar. E Dona Zéza vem sambando, mostrando todo o seu requebrar. Noite de forró bodó na casa de Chico do Rojão. Poeira subindo no terreiro, a chinela chiando no salão. Noite de forró bodó na casa de Chico do Rojão. O fole roncando e aquecendo, a menina amarrou meu coração. Ui! Sigo! Essa brincadeira, Zifirina foi dançar. Viu de Tonha enciumado, criou casa e quis brigar. Um rapaz bem arrumado disse logo vem pra cá. Sou um novo delegado, vamos logo se acalmar. Acunha aí meu sanfoneiro pra essa festa continuar. Noite de forró bodó na casa de Chico do Rojão. Poeira subindo no terreiro, chinela chiando no salão. Noite de forró bodó na casa de Chico do Rojão. O fole roncando e aquecendo, a menina amarrou meu coração. Vai! Isso, meu filho! Ô forró bodó bom! Ave Maria! Isso! Noite de forró bodó na casa de Chico do Rojão. Poeira subindo no terreiro, chinela chiando no salão. Noite de forró bodó na casa de Chico do Rojão. O fole roncando e aquecendo, a menina amarrou meu coração. Noite de forró bodó na casa de Chico do Rojão. Poeira subindo no terreiro, a chinela chiando no salão. Noite de forró bodó na casa de Chico do Rojão. O fole roncando e aquecendo, a menina amarrou meu coração. Vixe! A cunha! Ai! A cunha, Cascabulho!